muito sério nos vídeos, né? Deixa eu abrir um pouquinho mais o sorriso, né? Eu estava olhando ali as miniaturas, né? Eu tô com a cara bem fechada. Nos próximos eu vou fazer a carinha mais feliz. Agora, o que nós ouvíamos naquela época, hein? Então, eu estou contando aqui das lembranças que eu tenho. Essa descrição vai mais ou menos ali de 62, 63, agora com relação à memória musical, né? Até eu estou colocando aí por volta de 1967. 67, 68 foi quando eu entrei para a escola, né? Foi 67 ou 68? Deu pau aqui. Mas enfim, até a época de eu entrar para a escola, porque teve uma fase da minha vida que era brincar, 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 brincar e brincar. É uma coisa interessante, né? Nós ouvíamos naquela época as rádios AM, não existia a rádio FM. A rádio FM começou a surgir nos anos 70. E a rádio FM, ela começou a ser a rádio segmentada. Mas veja bem, agora vamos viajar no tempo para o futuro. Eu estava assistindo um programa sem censura. Num dado momento lá, uma das pessoas que estava entrevistada, ele saiu com o seguinte assunto, que tinha uma pesquisa da IBM, e que nessa pesquisa da IBM, essa pesquisa afirmava o seguinte, que para você medir o índice, o nível de criatividade de uma população, é fundamental que você avalie a variedade de músicas que as crianças dessa população escutam. Então, se você tem uma população de crianças que escutam uma grande variedade de músicas, você terá uma população mais criativa. Esse era o assunto, né? Que os Estados Unidos era um país muito criativo, só comparável a um único país do mundo. E sabe qual país do mundo a IBM comparou os Estados Unidos? Olha só, vou repetir a frase. Os Estados Unidos, o que define, vou repetir toda a frase. O que define a criatividade de um povo, né? É a variedade de músicas que sua população escutou quando era criança. Então, crianças que escutam grande variedade de estilos musicais são mais criativas. Então, a conclusão da IBM é que os Estados Unidos são um país que tem uma população muito criativa, só comparável a um único país do mundo, comparável ao Brasil. Então, de acordo com a IBM, não é o Brasil que se compara aos Estados Unidos em termos de criatividade, são os Estados Unidos que se comparam com o Brasil, de acordo com a IBM, de acordo com a conversa dessa pessoa lá no programa Sem Censura, o programa da Leda Nagli. Pois bem, isso aí é para dizer o que nós ouvimos naquela época, né? Então nós tínhamos as rádios AM, que logo de manhãzinha se tocava aquela música sertaneja, que hoje as pessoas chamam de sertanejo de raiz, né? Eram as músicas rancheiras. Aí às 7 horas da manhã começava a vir as músicas populares da época. Aí tinha dependendo do apresentador, quais os apresentadores que eu me lembro? Era Aldair Pinto e Teixeira Neto, né? O Aldair Pinto, acho que eles eram da mesma emissora de rádio. O Teixeira Neto era atleticano e o Aldair Pinto era cruzeirense. Aí era muito engraçado que eles sacaneavam um ao outro, né? Era muita gozação o tempo todo. O Aldair Pinto ele era mais gozador. E no decorrer do dia, a programação ia mudando. Então tinha uma hora que tocava todas as músicas da moda da época. Depois tinha um determinado momento do dia que você escutava orquestras. Eram músicas instrumentais. Depois tinha um momento do dia que você escutava... Enfim, você escutava músicas dos cantores mais antigos. Quando eu falo cantores mais antigos, é Angela Maria, Calbi Peixoto, enfim. Tinha a galera da Jovem Guarda. Então as músicas internacionais tocavam demais. Então nós temos um panorama musical em que nós ouvíamos grande variedade de músicas que eram produzidas no mundo. Os artistas brasileiros que imitavam os artistas estrangeiros. Então nós escutávamos o que era produzido, o que era nativo, o que era produzido aqui, como nós escutávamos também o que vinha principalmente da nossa matrix, né, Estados Unidos, que vinha da nossa matriz cultural que se tornou Estados Unidos. Mas nós tínhamos uma variedade, isso numa mesma emissora de rádio. Aí depois tiveram a brilhante ideia de segmentar
Eu acho que isso aí foi uma perda muito grande, né? Porque a segmentação tirou a possibilidade da variedade. Aí vem a internet e nos traz de volta a variedade, né? Então, se você hoje entra na internet, você escuta música do mundo inteiro. Então, uma criança hoje tem a possibilidade de ser muito mais criativa do que nós éramos. Porque ela pode escutar a música brasileira, ela pode escutar a música de Israel, ela pode escutar a música lá da Mauritânia, ela pode escutar a música da Índia, ela pode escutar a música brasileira que era feita há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, ela pode escutar a música experimental. Então eu diria que hoje as crianças têm uma possibilidade muito maior de ser muito mais criativas do que nós éramos. Mas aí vai uma crítica, faz uma coisa bárbara, né? Quando você liga a televisão, você só escuta um determinado estilo de música. Lá na MTV, você só escutava um determinado tipo de música, ou você só via um determinado tipo de música. Você vai nos programas de televisão, só apresenta um determinado estilo. Isso de acordo com o estudo da IBM, se a variedade favorece o desenvolvimento da criatividade, esta falta de variedade com certeza vai comprometer a criatividade, né? Eu acho que as emissoras de televisão, as emissoras de rádio, elas podem prestar um serviço em favor da criatividade da população. Está aí uma crítica, né, e uma sugestão e um desafio. Pois a internet está fazendo isso.